Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos retornar agora a TNG, mais especificamente ao 15º episódio da primeira temporada, intitulado Um Breve Regresso. Gente, é um episódio muito bom, tá? A primeira temporada de TNG, a gente sabe que ela foi cheia de problemas, né? Então quando a gente encontra um episódio muito bom, é legal a gente mencionar isso, né? É legal a gente ratificar isso, né? Porque esse episódio ele vai trabalhar dois temas, entendeu? De ordem universal, que é o quê? A busca pelo rejuvenescimento, né? Uma busca fútil, uma busca inútil, né? Porque no final das contas o tempo vence a todo mundo, né? E a questão da vingança ser, né, como a gente fala no jargão popular, a arma do otário, né? Então esse episódio ele trabalha muito bem esses dois temas, né? Mas para a gente poder entender, a gente precisa falar um pouco do plot, né? Então a gente tem, por exemplo, a Enterprise indo a um planeta, né? O plot ele começa com a Enterprise indo a um planeta, né? Que está com uma situação de crise muito grande, né? Ele tem um líder chamado Karnas, né? Que depois de 40 anos de guerra civil, né, ele conseguiu uma paz no planeta dele, só que um grupo, né, de dissidentes acabou sequestrando o embaixador da federação, né, e um almirante, né, o almirante Jameson, ele é chamado, né, para lidar com a situação, porque ele já tinha uma experiência, né, em lidar com situações de conflito nesse planeta. Ele inclusive conhecia o próprio Karnas, só que o nosso almirante Jameson já está muito velhinho, né. Ele tá com 85 anos lá, praticamente uma múmia, né, coitado, de tão velho, né? É até um negócio meio estranho, né? Porque a gente sabe que em Jornada nas Estrelas, no século 24, né, as pessoas com 85 anos ainda têm um porte um pouco jovial, né? O próprio Dr. McCoy tinha mais de 100 anos, né, no caso, né? Mas tudo bem. Então, só que ele tinha uma doença degenerativa, né? Isso é uma coisa também que conta aí na história, né? E aí esse almirante Jameson, ele vai lá, né? Ele é cheio de, vamos dizer assim, de regras, de ordens, entendeu? Para cima do Picard, né? Que são amparadas pela experiência que tem de lidar, né, com o conflito desse planeta, né, no caso, né? Mas o interessante nessa história toda é que ele vai aos poucos, né, rejuvenescendo, né, a olhos vistos, né? Ele está tomando uma substância de um planeta, né, que ele também ajudou a mediar um conflito, né? Só que essa substância ela é muito instável, né? Você tem que tomar o remédio aos pouquinhos, esse negócio todo, blá blá blá. Mas o problema dele ter que chegar lá nessa zona de conflito para mediar, né, essa situação de sequestro fez com que ele acelerasse o tratamento, né? E ele tomou toda a medicação de uma vez só para ficar mais rejuvenescido o mais rápido possível, né? E isso era uma coisa que ninguém sabia, nem a esposa dele, né? Ele queria inclusive dar medicação para a esposa não queria, coisa e tal. Ele começou a querer agarrar a esposa dele, que ele começou a ficar mais novo, né? A esposa dele já era uma senhora, falava, não, peraí, que isso, né? Coisa e tal, né? Então, quer dizer, ele foi mudando o seu comportamento à medida que ele rejuvenescia, né? Ele foi ficando mais vigoroso, mas também foi ficando mais prepotente, mais arrogante, né? E essa era uma coisa que o Picard olhava assim e falava, pô, o que está acontecendo aí, né? Essa situação está muito estranha, está muito esquisita, né? E aí, o que acontece? Ele tinha umas conversas secretas, né, com Karnas. Ele chegou a ter uma conversa secreta com Karnas, né, que era o líder do planeta, né? E ele ficava sempre às escondidas para não mostrar o rosto dele mais jovem, né? E o Karnas, né, na verdade, não tinha sequestro nenhum. Quem tinha feito o sequestro era o próprio Karnas e exigia a presença, né, do Jameson lá. Até agora a gente não sabe porquê, né? O próprio comportamento do Karnas também foi muito questionado pelos tripulantes da Enterprise ao longo do episódio, né, também, né? E aí tem uma hora que o Jameson abre o jogo e fala, ó, não tem grupo dissidente coisa nenhuma, foi ele que sequestrou o embaixador da federação e seus auxiliares, a gente vai precisar fazer uma operação armada de resgate dos caras, entendeu? E aí, quem é que ia nessa operação armada de resgate? Seria o Data, seria a Tasha, seria o Worf, né?
Quer dizer, o pessoal da tripulação da Enterprise. E aí o Picard ficava assim, pô, mas você não ia lá para negociar, agora você está falando que tem que ser uma operação armada, coisa e tal, né? E aquilo tudo estava muito estranho, quer dizer, você tá, o episódio ele mostra, né, que era uma situação muito estranha, que tinha coisas que o pessoal da Enterprise não sabia que estava acontecendo, né? Até que tem uma hora que o Picard chega, né, e vai conversar, né, privadamente com o Jameson, né? Agora o Jameson totalmente rejuvenescido mesmo, né? E ele chega e fala o seguinte para o Picard. O negócio foi o seguinte: o Carnas, esse planeta é um planeta muito desenvolvido, coisa e tal, mas ele ainda tem, né, na sua sociedade uma constituição muito tribal, né? E o Carnas pertencia a uma tribo. E ele disse que uma tribo inimiga assassinou o pai dele, né? Então, na época, o que o Carnas fez? Sequestrou uma galera, como está sequestrando agora, e pediu, em troca da liberdade dela, armamentos, né? E aí, os dois primeiros negociadores, né, que foram lá, né, para tentar resolver esse problema de uma outra forma, eles foram mortos. Depois foi a minha vez. Então, o que eu fiz, né? Eu encobri tudo, os registros da Frota Estelar, eu mudei os registros da Frota Estelar toda, eu dei as armas para eles sim, né? Só que também o que eu fiz, né? Numa interpretação muito peculiar minha da primeira diretriz, eu também dei armas para a tribo inimiga. E aí rolou uma guerra civil de 40 anos, né? Por causa disso, né? E aí eu tô agora, entendeu? Tentando me redimir um pouco disso, né? Eu vou agora lá tirar os reféns à força, entendeu? Eu não vou agora me dobrar às vontades do Carnas, né? Aí o Picard, né, olhou para aquela situação assim, né? Tá bom, você foi culpado pela guerra. Ele praticamente falou isso, né? Você foi meio que culpado pela guerra civil, sim. Mas se o Carnas também não quisesse, ele também não tinha usado as armas, né? Então ficou aquele negócio. A culpa do Jameson foi meio que relativizada ali, né? Mas ele teve parcela de culpa nisso, sim, né? E aí então o que acontece? O Jameson vai lá, faz a incursão armada, né? Ele acreditava, né, que os reféns estariam num conjunto de túneis, né, subterrâneos, né, e ele acaba, vamos dizer assim, a incursão acaba sendo um desastre, né, porque botaram uma parede lá que ele não esperava, né, no caso, né, teve um tiroteio com os soldados e aí o Picard mandou, né, o Picard foi também na missão, né, que ele queria também ir na missão, coisa e tal, né, ele foi lá, né, e mandou todo mundo se teletransportar de volta para a nave. E aí, o que acontecia? À medida que o Jameson ia se rejuvenescendo, ele tinha acessos de dor terríveis, né? E durante esse ataque, né, durante essa incursão armada, ele teve esse ataque de dor, né? E a própria Crusher, né, falava para a esposa dele, olha, ele vai acabar morrendo, né? Porque ele tá sendo, esse rejuvenescimento está sendo muito forçado, muito artificial, né? Ele está arriscando a vida dele, né, nesse sentido aí, né? E ele tá morrendo. Falou pra mulher, pra esposa do Jameson, né? E aí ele vai ter, vamos dizer assim, a crise de dor assim, mais derradeira, né? Na hora desse ataque, né? Então ele é levado pra enfermaria praticamente moribundo, Jameson, né? E o Carnas falou, pô, teve um ataque aqui, vocês não vieram negociar. Não, ele tem que descer em 10 minutos, senão eu mato todos os reféns, né? Mas ele tá na enfermaria. Dane-se, eu vou começar a matar os reféns agora, né? E aí ele vai conversar com o Jameson, né, praticamente moribundo lá na enfermaria, e o Jameson fala, me leva lá para baixo, né? E aí o Picard leva ele lá para baixo, né? E aí quando o Carnas olha pro Jameson novo, ele começa a falar, isso não é o Carnas, vocês estão querendo me enganar, não sei o que, coisa e tal, né? Ele está praticamente morrendo, né? A esposa é teletransportada também, né? E o próprio Carnas, ele chega, né, e continua a ameaçar, diz que vai matar os reféns, coisa e tal, que ele está sendo enrolado, não sei o que. E aí o Jameson levanta e fala, eu sou o cara que você está procurando, que você quer, para que você quer aplicar a vingança, né, porque você, né, pegou, né, as armas que eu te dei, né, e você acabou, né, fazendo a guerra, né, coisa e tal, agora você quer se vingar de mim, né, que você quer essa guerra civil de 40 anos, né, que eu dei as armas pro teu inimigo também, né, eu sou a pessoa que você está procurando, né? E aí o Picard, inclusive, falou pro Carnas, né? Tá bom, ele deu a arma pro inimigo, pro teu inimigo, mas você também, se você pudesse, você também não poderia, não teria usado as armas também, né, Carnas? Então ficou aquele negócio, né? Mas o Carnas estava cego de ódio, de vingança, né? E o Carnas chega, né? E fala, né, que vai matar os reféns, coisa e tal.
Mas aí o Jameson chega e começa a contar detalhes de uma reunião que os dois tiveram há 40 anos, né? E o Carnas falou assim, não é possível, alguém contou isso pra você, coisa e tal. Cadê a cicatriz, né? Porque quando a gente selou o nosso acordo, a gente fez uma cicatriz no teu braço, né? A gente fez um corte no teu braço para selar o acordo. Aí o Jameson mostrou, tá aqui, ó, aqui a cicatriz aqui, né? E ele não acreditou, né? Não, e aí o próprio Carnas pegou uma arma, né? Falou, eu vou te matar, né? Mas quando viu que o próprio Jameson estava moribundo ali, ele falou, não, eu vou ficar vendo você sofrer, entendeu? Eu prefiro ficar vendo você sofrer. E aí o Jameson acaba morrendo, né? Nos braços da esposa dele, né? E o Carnas, como que por encanto, né? Todo o ódio do Carnas desapareceu e falou, né? Agora descanse, né? Descanse, né? Que as nossas aflições acabaram, coisa e tal, né? A própria mulher do Jameson pediu, né? Para que ele fosse enterrado no planeta. Aí o Carnas aceitou de bom grado, né? Quer dizer, ficou um negócio meio artificial, meio forçado ali. Mas ainda assim, né? Houve um desfecho, né, para todo esse ódio, para toda essa situação da guerra civil e do sentimento de vingança do Carlos, né? E aí o episódio termina, né, com o Picard e o Riker conversando, né, que como é fútil, né, a busca pela juventude, né, pelo rejuvenescimento, que às vezes é melhor você ver a beleza que tem na idade e na experiência, né? E aí o Riker pergunta, mas será que a gente não precisa ter idade e experiência justamente para poder reconhecer a beleza dessa idade e experiência, né? E aí o Picard falou, tomara que não, number one, né? E aí mandou, né, a nave embora e o episódio acabou. Então, quer dizer, você está vendo aí, né, que primeiro, né, esse rejuvenescimento, né, do nosso amigo ali, do nosso Jameson, né, que ele queria estar mais jovem para poder trabalhar essa situação de conflito. De repente a experiência dele, né, a serenidade que vem com a idade, trataria essa questão do conflito melhor, né? E ele acabou, né, ao tentar se rejuvenescer, ele acabou ficando com uma característica que seria inerente aos mais jovens, que é o quê? Que é a arrogância, que é a prepotência, né? Isso também a gente não pode também, né, dizer que isso é uma característica inerente a todo jovem, né? Que todo jovem é prepotente e arrogante. Isso também não pode generalizar, né? Como a gente fala. Mas se passou essa impressão, né? De que o Jameson ele queria estar mais jovem, onde ele teria, vamos dizer assim, mais poder para resolver as coisas, mas na verdade no final das contas ele acabou ficando arrogante, ele ficou mais arrogante, ficou mais agressivo e a coisa não saiu tão bem quanto ele esperava, né? Agora, isso seria a questão do rejuvenescimento. Então, essa busca pelo rejuvenescimento seria uma coisa fútil, né, no caso, né? E, por um outro lado, a questão da vingança, né, manifesta principalmente no Carnas, né? Você vê ali, né, que o cara tá cego pelo ódio, né? Que ele não consegue nem ter a decência de assumir, né, que ele usou as armas, né, na guerra civil, né? Ele teve a parcela de culpa também nessa guerra civil, né? Não que o Jameson não tenha tido, ele teve muita parcela de culpa na guerra civil também. Mas o Carnas também, né, se ele quisesse, ele não usava as armas. E aí a guerra civil não rolava, né? Também tinha isso, né? E aí foi a questão do ódio, da vingança lá do otário, coisa e tal, né? Que a vingança, ela sempre, né, só traz consequências negativas, ela nunca traz uma consequência positiva. Então o episódio também trabalhou muito bem isso, né, na figura do Carnas. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial e não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.